Outro Olhar. A apresentação, Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet. Hoje nós vamos lançar Outro Olhar, como pede o nome do nosso programa, para o empreendedorismo, o olhar da fé. Fé e empreendedorismo, cristianismo e empreendedorismo. No mundo acelerado e competitivo, no mundo onde ser empresário muitas vezes parece até defeito, talvez valha recuperar o sentido, o propósito, os valores da moral cristã, inclusive, que dão a base à ação empresarial e à vida em comunidade. Para falar sobre esse assunto, o nosso convidado é o padre Charles Kermalnar, diretor espiritual da ADCE, Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresa de Porto Alegre, pároco e reitor do Santuário Santo Antônio do Pão dos Pobres em Porto Alegre. Bom dia, padre, e seja bem-vindo. Bom dia, Kleber, também os ouvintes que nos acompanham no Outro Olhar. Eu acertei o sobrenome? Acertou direitinho. Kermalnar, tá bom. Padre, primeiro assim, como é que a Bíblia, que o cristão vê a dimensão do trabalho e até a dimensão do empreendedorismo, assim, uma primeira síntese? Certo. Então nós acreditamos no seguinte, Kleber, quando Deus coloca nas nossas mãos dons, talentos, quando Deus colocou a criação nas mãos do ser humano para que pudesse, né, através da inteligência do ser humano, ordenar a criação, fazer com que toda a criação seja para o bem das pessoas, o trabalho nós podemos ver aí do ponto de vista muito positivo. A gente não enxerga o trabalho como um castigo, como se acreditava ou se ventila às vezes, né? Trabalho não é nenhum tipo de pena, não é nenhum tipo de, digamos, castigo que se coloca sobre o ser humano, mas é uma oportunidade do cristão, da pessoa humana, poder colaborar com Deus na obra que Ele deu para o ser humano poder cuidar, né? Então nós somos cuidadores, né, da obra da criação, e por meio do nosso trabalho nós precisamos, claro, pensando num todo, mas sem dúvida nenhuma objetivando o bem do ser humano. Tem aí uma dimensão da vocação, do talento, como o senhor disse, né? Sim. Não é só, estrito senso, uma profissão. Não, quando a gente coloca, quando nós temos bem presente que o ser humano é a imagem e semelhança de Deus, né, nós percebemos que o ser humano tem uma vocação sobrenatural. E aquilo que ele faz no natural, ele não se esgota aqui, né? Existe também uma dimensão sobrenatural naquilo que o ser humano faz, naquilo que o cristão faz. Então, quando nós pensamos, por exemplo, que tudo que decorre da criação humana, seja o Estado, seja a ordem econômica, seja a ciência, quando nós pensamos nisso, nós conseguimos entender que o ser humano, tirando, né, tudo que conhece para o bem do ser humano, né, ele colabora com a obra de Deus. Deus não criou o mundo para que o ser humano sofresse. Deus criou o mundo para que o ser humano fosse levado à sua plenitude. E a plenitude, a sua vocação justamente como filho de Deus, né, também ser um homem livre, também ser um homem que não passa por uma espécie de privação dos bens que lhe possam ser necessários. Então Deus coloca justamente o ser humano como um coparticipante, digamos assim, da obra da criação. Padre, e sobre ganhar dinheiro, né? Lucrar. É vergonha para um cristão, para um empresário cristão, para um trabalhador cristão ganhar dinheiro, ter lucro? Como é que a igreja enxerga isso? Certo. Então, vamos pensar assim, nós estamos numa economia de mercado. Nós não temos que fugir da realidade onde nós estamos. A questão do cristianismo, penso que não é agora nós estamos num lugar e agora tudo que é, digamos assim, do mercado econômico, isso nós não vamos abraçar, né? A lógica do leigo cristão, sobretudo, é estar no mundo a serviço do mundo. Não é a igreja contra o mundo, não é a igreja versus mundo, mas é a igreja no mundo como servidora do mundo. Quando uma lógica de economia de mercado que nós estamos, né, uma pessoa, ela é capaz, ela cumpre as suas obrigações, ela chega no horário, ela trata bem os clientes, os fornecedores,
no clima de trabalho no lugar onde ela empreende ou no lugar onde ela trabalha, ela é uma boa colega, quem é que não vai querer ter uma pessoa assim? E para ter uma pessoa assim, quem é que não vai querer remunerar mais? Porque essa também é a lógica, né? Então, nós não vemos a questão do lucro, nós não vemos a questão do dinheiro como anterior à pessoa. Então, assim, nós fazemos bem as nossas atividades e por conta disso nós somos remunerados, né? Por que nós fazemos bem? Porque nós também olhamos tudo que fazemos com um olhar sobrenatural. Então, na medida assim, né, que, por exemplo, um empreendedor, um empresário, né, ele, na sua empresa, ele tem um modo ético de tratar a rede que envolve a sua empresa, quem é que não vai querer fazer negócio com ele? Ele entrega as coisas no prazo, né? E se ele, digamos assim, você prefere, às vezes, contratar uma pessoa que vai fazer o serviço para você na hora que você precisa, do que aquele que enrola e não te entrega as coisas. Se a pessoa tem noção de que ser cristão é assemelhar-se a Jesus, né, fazer bem todas as coisas e o bem sempre, então o mundo precisa disso, o mundo precisa do bem. Nós não vemos como algo pecaminoso o ganhar dinheiro, ser remunerado. Gerar lucro. Na realidade são troféus, a gente pode comparar assim, né? Não é, por exemplo, o recurso pelo recurso, o lucro pelo lucro, o dinheiro pelo dinheiro. Mas qual é a missão da empresa? Qual é a missão que você contribui para o seu trabalho, né? E às vezes a gente percebe o seguinte, que a lógica do mundo empresarial às vezes favorece mais o desenvolvimento integral do trabalhador, do empregado, do que normalmente outras esferas, né? O padre, a Bíblia, né, o Evangelho tem várias passagens ali, eu digo isso como empresário, né, que são lições para o dia a dia de um Sim. empresário. Talvez uma das mais marcantes seja a parábola dos talentos, né, ela tem muito ensinar ali sobre empreender. Queria que o senhor, se o senhor concorda com isso, se o senhor rememorasse um pouco qual é o sentido que se pode depreender também para o empreendedorismo na parábola dos talentos. Então, quando nós vamos olhar, né, para a parábola dos talentos, é o Senhor que dá talentos para 3 servos. E aqui nós vamos perceber que aqueles que ficaram na inércia, aqueles que não fizeram render os seus talentos, nós vamos perceber que o Senhor os corrige. O que são os talentos, padre? Nós podemos confiar, entender que os talentos são os dons que Deus nos confia. Tá. Então, por exemplo, assim, matar um sentimento, digamos, de iniciativa. Na realidade, eu estou sufocando um talento dessa pessoa. Na realidade, claro, se a gente vai olhar biblicamente, nós estamos falando aqui de uma moeda, né? Nós estamos falando aqui de um dinheiro, de um recurso, né? Mas quando nós olhamos para essa parábola, nós estamos vendo justamente isso. Condições que Deus nos dá, que o Criador nos dá, para que nós possamos fazer render. E aí eu penso isso, render para quem? Né? Nós não precisamos ter uma leitura, digamos assim, de que agora nós somos pessoas extremamente espirituais e que não temos nada a ver com as relações que nós temos, com as necessidades que nós temos. Então rende para Deus, rende para o outro, rende para mim, rende para minha família. E quando nós falamos render, né, claro, a gente olha bem do ponto de vista monetário, mas vamos pensar no seguinte, né? O empresário, ele é aquele que faz ele cuida de todo mundo durante todo o dia, e chega o final do dia, ele tem que cuidar da família dele. Então, algo que renda para o bem dele, no seu todo, algo que não faça ele crescer no seu todo, ele ganha algo, mas aquilo prejudica ele em alguma dimensão na vida, né? Isso não é render talento, né? O render talento é, na medida em que eu recebo um dom de Deus, eu posso também, na minha fidelidade a Deus, fazer ele crescer para o meu bem, para o bem da minha família. Naquele caso ali, o que aconteceu? Quando nós olhamos assim, né?
Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. E aqui o Senhor repreende, servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto de onde não semeei. Então você devia ter confiado meu dinheiro, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. O cara guardou e se acomodou. Se acomodou, ele ficou na inércia, né? Ele se omitiu. E é interessante, não é? Achou que ia tomar um elogio e tomou uma repreensão do Ficou lado com dele. medo, né? E quando nós falamos de o contrário do medo na Bíblia não é a coragem, é a fé. É na medida em que eu acredito, mesmo sem eu ver, né, eu me lanço num desafio novo. A partir daquilo que eu tenho, a partir do passo do passo em que eu estou para dar, né? Então esses que fizeram render os talentos também foram pessoas de fé. Que foram os outros Isso, 2. que fizeram render. O padre, o São José Maria Escrivá escreve muito, né, a trajetória dele sobre a santificação no trabalho. Deus nos espera no trabalho de cada dia, né? O que dá para dizer para o empresário moderno? É possível nos santificarmos pelo trabalho? Existe também na Argentina um venerável chamado Henrique Schau. Esse Henrique Schau ele está sepultado ali na Catedral de Nossa Senhora do Pilar, ali perto do cemitério da Recoleta. O Henrique Schau é o caso de um gerente de uma indústria de vidros que tinha uma relação com seus colaboradores, uma relação positiva com eles. A ponto de que quando ele precisou, por exemplo, de doação de sangue, tinha 250 na fila para doar sangue para ele. Era uma empresa grande. Mas quando ele percebeu que a maior parte do tempo da vida dele ele passava no trabalho, que ele precisava levar esperança talvez para um colega que ali não tivesse, que ele precisava dizer para alguém que talvez não valorizasse tanto a sua família de que esse era um valor que ele precisava abraçar, quando ele entendeu isso, as pessoas começaram a se aproximar dele para aconselhar. Ele se tornou um coaching sem querer, digamos assim. Ele se tornou alguém que tinha a possibilidade até, podemos dizer assim, de dirigir as almas daquelas pessoas, aquilo que mais levava elas adiante. E era um leigo. São José Maria, quando ele começa a obra na Espanha, e a gente vai ver isso ao longo do tempo, os empresários parece que sempre foram meio relegados, né, digamos assim, da possibilidade de serem santos. Parece que nenhum empresário vai ficar santo, né? E até porque a gente, quando vai olhar o relato bíblico, aí já tem moeda na mão de Judas, a coisa vai começando a ficar mais complicada. Mas o que nós vemos aqui dentro da possibilidade de você se santificar no seu trabalho, né? O trabalho exige que nós sejamos criativos, o trabalho exige que nós sejamos pessoas tementes, corajosas, de fé. O trabalho nos desafia, o trabalho nos interpele, às vezes, a procurar aprofundar mais o que nós sabemos. E tudo isso vai mexendo conosco para numa obra de conversão interior. O trabalho nos converte, se nós queremos levar o trabalho realmente a sério. E hoje isso é necessário. Eu digo no mundo empresarial, mas também no mundo, digamos, do setor público, né, que precisa de uma visão ética a respeito do recurso que tem à sua disposição. E São José falava, São José Maria, mesmo das pequenas coisas, Sim. né? Tudo que faz bem feito. Santa Teresinha vai nessa linha, né? Ela vai dizer que um alfinete pego com amor do chão pode agradar a Deus, né? Então, copo de água servido com amor. E você pensar, né? Às vezes no ambiente de trabalho, você está ali, precisa resolver uma demanda, né? Uma demanda que envolve um momento de tensão. Você respeitar o outro nesse sentido é um gesto de caridade. Então, no nosso dia a dia do trabalho, nós temos inúmeras chances de colocar em prática as nossas virtudes, que são disposições habituais da alma de querer buscar o bem e fazer esse bem. Então, se eu encontrei o bem que eu quero fazer,
E o trabalho me dá todos os dias exercícios onde eu posso provar isso, né? Onde eu posso ser mais caridoso, onde eu posso ser uma pessoa prudente, onde eu posso ser uma pessoa que age com sabedoria, né? E que é um dom de Deus, mas que nos leva justamente à virtude da caridade. Então o trabalho, eu penso que para o leigo é o lugar habitual onde ele pode exercer as virtudes dele, e por isso ser santo. Muito bom. Ô padre, o que é a doutrina social da igreja e o que ela tem a ensinar a um empreendedor? Tá. É uma pergunta que daria uma palestra, Sim, mas só para a gente ter um resumo sobre isso. certo. Tem que voltar na história, né? Vai. Século XIX, Revolução Industrial, nós temos aqui o boom do comunismo, podemos dizer assim, e nós temos também iniciativas que vão na ordem do liberalismo, mas nós temos aqui um conflito social muito grande, sim, surgimento de sindicatos, mas também a cooptação desses sindicatos por ideologias de esquerda, e Leão XIII fica preocupado com isso. Ele assume o pontificado ali 20 anos antes de ele lançar a primeira encíclica Rerum Novarum, mas ele também é o Papa que, digamos assim, coloca o dogma da infalibilidade papal. Então ele precisa dar uma resposta para aquilo ali que está acontecendo na época da Revolução Industrial, onde os trabalhadores também não têm muitos direitos adquiridos assim. E ele vai começar a desenvolver a partir da Rerum Novarum, e depois nós temos uma série de documentos durante vários pontificados, até agora esse que foi lançado há pouco, de Lexite, que é o Amouro, que é do Papa Leão a respeito dos pobres. Então, é um olhar da igreja sobre as organizações da sociedade, como elas precisam ter em vista os princípios para nortearem as suas ações. Então, resumindo, doutrina social da igreja é um compilado de documentos que nos deram princípios para poder agir. Como nós, católicos, acreditamos na liberdade de consciência, que a consciência é o sacrário do ser humano, eu não posso violar a consciência de ninguém, o que eu posso dar? Princípios. Eu não posso decidir pelo outro. Ah, você vai votar em quem? Ah, você vai comprar aqui? Ah, não posso fazer isso. Eu, católico, eu não posso, né? Por isso que nós não podemos distritalizar os votos dos católicos, porque nós acreditamos na liberdade de consciência. Então, ao longo do tempo, nós fomos chegando ao princípio do bem comum, ao longo desses últimos séculos, praticamente, século passado e esses primeiros 25 anos, o bem comum, nós temos a dignidade da pessoa humana, nós temos a solidariedade e a subsidiariedade, que eu penso que hoje são princípios muito interessantes, né? Moderníssimos. Solidariedade é eu ajudar alguém que tem menos do que eu, menos condição, menos conhecimento, mas a subsidiariedade é ela fazer o que está ao alcance dela, eu não vou fazer por ela. Então, numa empresa, por exemplo, se um colaborador recém chegou, estagiário lá na empresa, ele não sabe muita coisa, eu preciso ajudar ele, mas eu não vou fazer por ele. Eu vou deixar que ele faça. Tem um estagiário assistindo. Mas, né, deixar que ele possa também colocar o seu conhecimento à disposição. Quando nós falamos do bem comum, não é os bens individuais serem agora destruídos por causa de um bem coletivo. É que cada um possa se desenvolver na sua habilidade. Que às vezes é uma ideia perversa do bem comum, Sim. Confundindo com o bem coletivo. Sim, são coisas diferentes. Aí agora o bem comum é eu parar os meus objetivos, você o seu, porque a gente tem um outro. Não, é justamente o contrário. É você poder fazer na plenitude o que você tem capacidade de fazer, e eu também. Quando eu descobri isso na faculdade, nossa, me mudou muito a ideia sobre bem comum, porque o Pierre Bourdieu vai dizer que o bem comum não existe. Isso. Ele tem mais de um filósofo. Eu estudei lá na ciência política, veio lá um artigo do Pierre Bourdieu, o bem comum não existe. Aí quando eu fui para a faculdade, peraí, o bem comum não é o que ele está falando, né? É na realidade cada um se desenvolver. E aí nós vamos ter também a realidade da participação, né? Esses dias lá no encontro da DCE, eu até te fiz uma pergunta, por que tanta abstenção em Porto Alegre? Parece que o nosso povo não participa mais, porque também não se vê
representado, envolvido. Então a participação é um princípio da doutrina social da igreja. Dignidade da pessoa humana, bem comum, solidariedade, subsidiariedade, participação e a destinação universal dos bens. Todos têm direito, né? Todos têm direito a utilizar os bens da criação para o seu desenvolvimento também. Integral. A gente pode falar do ser humano de diferentes aspectos. Eu penso sempre o ser humano racional, emocional, biológico, espiritual e social. Né? Quando o ser humano não desenvolve uma dessas capacidades, ele está doente. Então ele precisa ter condições de desenvolver essas 5 capacidades dele. Né? O padre, lá pelas Santas, o Papa João Paulo II falou de capitalismo com rosto humano, né? Sim. É um pouco disso que se trata também, né? Sim. Paulo VI dizia que o homem tem direito ao progresso. Eu gosto muito dessa frase, o homem tem direito ao progresso. E quando nós falamos assim de uma economia, podemos dizer de uma sociedade para o bem do ser humano, isso nos desafia muito, Kleber. Eu fico pensando hoje, a gente é padre e quando passa aqui em Porto Alegre tem uma população de rua imensa. E é uma população de rua com dependência química, né? Mas é um rosto, é uma pessoa que está ali. E às vezes, como que nós vamos ser mais assertivos nisso? Como poder olhar para essas pessoas, dar oportunidade para elas e fazer com que elas sejam inseridas também para o próprio bem delas e das famílias. O que significa isso? Quando nós tratamos de empresa, né? É um CNPJ, mas com vários CPFs juntos. E ele não vai ser um CNPJ bom se esses CPFs não forem bem cuidados. E isso, pro olhar do empresário, é algo importantíssimo. Né? O São José Maria Escrivá, ele vai falar da santificação do trabalho. Faz parte também de quem lidera uma equipe, de quem tem um empreendimento, cuidar dos seus colegas e dos seus colaboradores. E perceber quando eles estão bem ou não. Né? Eu antes de entrar no seminário, eu trabalhei na FEComércio. É uma instituição do Sistema S, não sei se é propaganda, enfim. Não, tá valendo. Mas eu tive pessoas que eram fantásticas no trabalho. Fantásticas, que conseguiam chamar um colaborador para ver se ele estava bem ou não, qual era a situação que ele passava. O que você fazia lá, padre? Era assessor parlamentar. Às vezes parlamentar, porque era tanto projeto de lei que vinha contra os empresários. A vocação veio depois ou durante ali? Veio na infância, ficou na adolescência um pouco assim, morna, mas depois que eu entrei no CLJ, lá na São Cristóvão de Canoas, aí veio a vontade de pegar tudo. Mas trabalhei 5 anos ali, né? Interessante. Ô padre, e tenho a impressão que alguns católicos têm alguma desconfiança do sucesso, não tem isso muito bem resolvido, né? Muitas vezes vem aquela passagem do jovem rico, ou da parábola aquela do camelo e da agulha, né? Que diz ser mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar para o reino dos céus. Como é que a gente compreende isso? Um católico pode ficar rico? Eu penso que se nós tivéssemos, né, mais católicos com condição de pensar, né, empresas para o bem das pessoas, eu acho que o mundo seria melhor. Sabe qual é o problema do jovem rico? Entre vários. É que a gente não sabe o nome dele. Se nós soubéssemos o nome do jovem rico, talvez hoje teria uma paróquia dedicada a ele, talvez hoje teria tantos devotos dele, porque ele era um jovem muito bom. Ele fazia tudo bem, mas ele não conseguiu dar o passo. Quando nós não conseguimos dar o passo nessa aventura de empreender com valores, nós também não vamos descobrir o nosso lugar. A gente só descobre o nome de quem faz algo que realmente impacta na vida das pessoas. Então nós precisamos dar esse passo. A questão do jovem rico é que ele não conseguiu dar o sim. A questão de quem acha que não pode ter sucesso, não pode ser bem remunerado por conta de ser um bom profissional, e antes de ser um bom profissional, uma boa pessoa, é também essa. Você precisa dar o sim para viver a santidade, não passar rasteira nos outros. Né? E quando nós olhamos pro
a questão do camelo e da porta da agulha, né? Na realidade, é uma porta que entrava em Jerusalém e que era uma porta tão pequena que você tinha que sair, às vezes, porque não dava para passar você, o camelo e as coisas que carregava junto. É que por mais que nós saibamos que nós vamos ser bem remunerados por causa disso, caixão não tem gaveta e Deus não vai perguntar o nosso extrato da conta bancária, da poupança quando a gente entrar no céu. Ele vai perguntar se a gente amou e viveu as bem-aventuranças. Então, é esse olhar anterior que eu preciso ter, né? Do amor e da bem-aventurança. Amor que é sacrifício. É morrer por amor a alguém. Então, esse para mim é o significado da palavra amor, é sacrifício. Então, na medida em que eu tento ajudar uma pessoa, eu me sacrifico por ela, eu sei que às vezes hoje é muito difícil falar isso, porque a gente é muito traído nessas confianças que a gente faz com os outros. Nem todo mundo tá afim de melhorar, né? Mas nós não podemos, digamos assim, desesperar do ser humano. Eu penso que o ser humano, ele é bom sim. Porque agora esse é o projeto de Deus, né? Ele é bom sim. A gente precisa ajudar ele. A experiência do confessionário me ajuda muito nisso, a perceber a bondade do ser humano, assim. E quanta coisa foi criando casca nele. Do mundão, né? O padre, aí o senhor está traçando mais ou menos, para a gente ir se encaminhando para o final, alguns conceitos, alguns requisitos, algumas diferenças que um empresário católico deve ter em relação a outro empresário qualquer, né? O que marca um empresário católico? Uhum. O que deveria marcar? O homem de oração, em primeiro lugar, porque uma alma que não reza é uma alma que não respira. A gente não vai conseguir empreender nada sem a oração. Primeiro é um homem de oração, um homem temente a Deus, um homem que sabe que a sua empresa é um meio, não uma finalidade. Primeiro ponto, né? E aqui quando nós falamos homem de oração, se você é judeu, se você é evangélico, enfim, seguindo o caminho que você traça na sua fé. Eu tenho os caminhos na Igreja Católica e é o dos sacramentos, né? Mas ser um homem de oração, primeiro ponto. Segundo, ser alguém que acredita nas pessoas. Quando você acredita nas pessoas, que as pessoas podem melhorar, que as pessoas podem contribuir, que elas podem evoluir dentro da sua empresa, você não tem ciúme disso, né? Esse é um segundo ponto, acreditar nas pessoas. E terceiro, né? Tentar trazer para a sua empresa os princípios da doutrina social da igreja. Que talvez eles não estejam lá no mapa estratégico, mas ter presente o bem comum, ter presente a destinação universal dos bens, a solidariedade, a subsidiariedade, isso é importante. Um homem de oração, um homem que acredita nas pessoas e um homem que traz esses princípios para dentro da sua vida, da sua empresa, eu penso que esse é um caminho, sim, que diferencia o empresário cristão de outro empresário que não tenha esses valores, porque se você não acredita nas pessoas e não tem esses princípios, então o teu negócio vira algo radical, assim, né? Ele não tem mais limite, ele não tem mais ética. Se precisa derrubar alguém, é frio. E isso explica muita coisa no mundo, né? E Jesus Cristo é o modelo, inclusive, para um empresário, né? Com certeza. Quando ele vai conversar... Pedro é maravilhoso, né? Ele foi moldando a vida de Pedro e até depois da morte e ressurreição dele. Quando ele diz lá, Pedro, tu me amas. É tão interessante que no grego é aquela diferença do amor, né? A primeira pergunta é, Pedro, tu me ágape, digamos assim, um amor incondicional, e Pedro responde, eu te filio, eu te amo com amor de amigo. Aí, tu me ágape, não, Senhor, eu te filio, tu sabe tudo, tu sabe que eu te filio. Aí Jesus entende que ele não está pronto para amar ainda. Tu me filia, sim, Senhor, tu sabes tudo, tu sabe que eu te amo com amor de amigo, né? É alguém que acompanha as pessoas. Eu penso, Kleber, que quando nós encontramos um lugar onde nós somos vistos como pessoa, nós nos sentimos valorizados e nós damos a vida por esse objetivo, por essa missão. E quando a gente percebe que Jesus faz isso conosco, né, por isso que é bom andar com ele, né? Padre, para fechar, o que é a DCE, para que ela serve, qual é a sua missão, Tá. como é esse trabalho?
Então, nós falávamos um pouco da Revolução Industrial, nós falamos um pouco da questão de que os trabalhadores foram cooptados por ideologia de esquerda, e o problema foi que os empresários se viram assim, os empresários católicos, tá, mas quem é que vai nos acompanhar agora? Qual é o olhar da igreja sobre nós agora? E isso motivou na Bélgica, na Argentina, no Brasil, no México, em vários países, empresários católicos que começaram a perceber que a igreja ia dispondo uma doutrina social e que eles precisavam aprofundar esses temas. Aqui no Rio Grande do Sul, os empresários se sentiram muito abandonados depois do documento de Puebla, que dizia da opção preferencial pelos pobres, mas também pela juventude, né? E eles procuraram Dom Antônio do Carmo Cheuíche, porque, poxa vida, agora nós vamos ficar escanteados. E aí o Dom Antônio do Carmo Cheuíche começa a fazer encontros de reflexão, podemos dizer um final de semana de retiro, que ele é muito focado, né, nessa dimensão, trabalho, fé, família. Trabalho, fé, família, para poder dar valores para o empresário. E ele faz um retiro com base na doutrina social da igreja. E vai acompanhando todos os meses os empresários que vão se encontrando para que possam, junto com outros empresários, formar uma rede de pessoas que, mais do que, digamos assim, fazer não é networking que fala, né? Mas uma rede, assim, mas, sobretudo, para partilhar valores. Porque quando a gente vê que tem uma pessoa do nosso lado que está lutando pelo mesmo objetivo, a gente se fortalece. Então, ele cria a Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas, junto com alguns empresários, aqui em Porto Alegre, depois ela se expande para Caxias, para outros lugares aqui no Rio Grande do Sul, e ela tem esse objetivo, então, ajudar os empresários a viver a sua fé, né, no seu trabalho. E é interessante a nossa DCE aqui de Porto Alegre, porque diferente das outras ADCEs do Brasil, a nossa ela é ecumênica. Então, eu sou diretor espiritual, mas também o pastor Klaus, luterano, ele é diretor espiritual também, porque nós temos um grupo de luteranos que soma na DCE. Então, além de fazer, digamos, a evangelização dos empresários, nós também somos um sinal ecumênico em Porto Alegre. E o Instagram, para quem quiser acompanhar. A DCE Porto Alegre. Porto Alegre, perdão. A DCE Porto Alegre. Porto Alegre. Também vai achar o site. Padre Charles, diretor espiritual da Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas de Porto Alegre. Obrigado, Padre, por estar aqui conosco. Eu que agradeço, Kleber. Final do mês de outubro, mês do Rosário, vou pedir por intercessão de Maria a bênção sobre ti, sobre Amém. A tua empresa, sobre os teus colaboradores e aqueles que nos ouvem. O Senhor esteja convosco, nele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, abençoai, Senhor, a nós, também aqueles que nos ouvem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nada mais precisa ser dito. Até o próximo sábado. Bom final de semana. Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu.